abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 49. Gênesis, no capítulo 49. A princípio, versículos 1 e 2. Depois nós vamos continuar lendo. Os irmãos vão manusear hoje a Bíblia, né? Em alguns textos. Mas vamos começar por Gênesis, no capítulo 49, no versículo de 1 e 2. Diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga... Desculpem. Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, dependemos do Senhor, da sua graça, da operação do seu Espírito, ó Deus. Dependemos de Ti, para que possamos compreender a palavra e aplicarmos a palavra na nossa vida, Senhor. Toca-nos agora neste momento. Ilumina-nos, ó Deus, nós te pedimos. Eu me coloco nas Tuas mãos, ó Deus, e peço que o Teu povo esteja com os ouvidos atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Era um costume antigo, quando alguém já estava envelhecendo, né? Já pensava assim, o fim dos meus dias já chegou. Ele chamava todos os filhos à beira da sua cama ou lá na sua casa para dar uma palavra, para abençoar os filhos, né? E este era o momento de Jacó. Todos sabem aqui que Jacó é o mesmo Israel, né, que foi mudado de nome, né? Então é usado Jacó e Israel de forma intercambiável, né? Então Jacó chama os seus filhos para perto de si, porque ele queria abençoar, porque ele estava perto da morte. Jacó queria abençoar os seus filhos, mas acontece o seguinte: começava a pipocar na cabeça do Jacó as suas memórias, as suas lembranças, porque existe uma coisa que nós precisamos entender, que todos os homens são falhos, que todos os homens cometem erros, e os filhos de Jacó cometeram erros, e erros às vezes que ofenderam o pai, que macularam o coração do pai, e daí fica aquele conflito na hora de abençoar. Eu vou abençoar, mas ao mesmo tempo eu me lembro de coisas que aconteceram, e aquele senhor idoso, ele começa a proferir a bênção, mas os conflitos interiores do seu coração, que ainda não foram tratados, começam a aparecer também na sua mente. E no ímpeto de abençoar, ele vincula a bênção com a história pregressa dos seus filhos. Ele não conseguia separar as coisas. É muito comum isso. É muito comum as pessoas serem marcadas pelos seus erros do passado, né? A pessoa cometeu um erro no passado, e aquele erro que ela cometeu, de repente, virá um fantasma para toda a sua vida. E daí, quando falam sobre essa pessoa, essa é aquela pessoa que fez isso, que fez aquilo. Essa é aquela pessoa que cometeu esse erro, aquele erro. Nós somos assim, né? Nós somos assim. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Muitas vezes a oração de Jesus não se faz realidade na nossa vida, que dizia assim a oração de Jesus, qual que era? Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado, na medida que nós temos perdoado, mas muitas vezes nós não conseguimos perdoar. Então, a bênção
que Jacó estava dando para os seus filhos começou a se misturar com profundas queixas e dores interiores na memória de Jacó, coisas que ele não tratou no tempo certo. E se você carregar coisas no seu coração que você não trata no tempo certo, no tempo em que elas aconteceram, você pode chegar na velhice e nas suas memórias do final de vida, tudo aquilo ainda te machucar, tudo aquilo ainda te marcar, tudo aquilo ainda te tocar profundamente no seu ser. Quando ele vai abençoar, ele lembra de algumas coisas. Vamos ler ali, né? Ele primeiro quer abençoar o filho mais velho. O nome do filho mais velho é Ruben. Diz assim no versículo 3. Ruben, você é meu primogênito, minha força. Começou bem, né? O primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não serás superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Ele queria abençoar, mas ele lembrou-se de um fato, que o filho mais velho dele deitou-se. Vamos ler lá em Gênesis 35, 22. Gênesis 35, 22. Ele deitou-se com a mulher de Jacó. Gênesis 35, 22. Olha o que diz ali. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel, ou Jacó, né, ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Na hora de abençoar havia uma mágoa. E ele diz assim, olha, você é a minha força, você é o meu primogênito, você é superior a todos, a sua capacidade é extraordinária. Começa como bênção, mas você será inferior a todos. No capítulo, vamos voltar para o capítulo 49, para nós entendermos isso. Versículo 4, 49, versículo 4. Turbulento como as águas, já não serás superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao leito, e o desonrou. Olha o que faz uma memória amarga, né? Será que foi fácil para Jacó? Seria fácil para Jacó abençoar? Se ele ainda não trabalhou aquele fato no seu coração e na sua vida, aquilo ficaria martelando e ficou martelando até a sua morte. E ele, no lugar de lançar sobre o seu filho primogênito a bênção de ser superior, ele profetiza que ele seria o quê? Não serás superior, serás inferior. Outro exemplo que nós temos disso é no caso seguinte, no versículo 5, ele vai abençoar Simeão e Levi, e ele diz assim, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes os tendões, maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel, eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Sabe,
Ele vai abençoar agora. E ele coloca os dois num pacote só, o Simeão e o Levi. São irmãos, são iguais. Evidente que eram irmãos, mas são iguais, são de mesma índole. E ele se lembra que uma vez aconteceu um fato que trouxe problemas para Jacó. Vamos ler no capítulo 34, capítulo 34, versículo 30. Diz assim, 34, 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos fariseus, dos habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. O que aconteceu aqui é que quando Diná foi estuprada, irmã deles, esses dois aqui, Simeão e Levi, planejaram uma vingança contra o povo, onde havia o homem que havia violentado a irmã deles. Porque o indivíduo violentou Diná e depois disse: me apaixonei por ela, e pediu para Jacó para se casar com ela. E daí eles disseram assim: então diga para eles, se eles aceitarem a circuncisão, que é prática do nosso povo, a gente permite que o estuprador se case com a nossa irmã, tá? E daí sabe o que aconteceu? Só estou resumindo, né? Eles aceitaram. E todos os homens daquele povo foram circuncidados no mesmo dia. E por causa da circuncisão e na dor da circuncisão e no sangramento da circuncisão estavam fragilizados. E Simeão e Levi entraram lá, junto com os outros irmãos, mas eles eram os líderes, e mataram todos, aproveitando-se da fraqueza daqueles homens. E pegaram todos os animais, e levaram, e chegaram para Jacó. Foi quando Jacó diz: vocês me puseram em grande apuro, agora todos me perseguirão, vamos fugir. E Jacó teve que fugir. E essa memória no coração de Jacó, vamos voltar para Gênesis 49. Quando ele foi abençoar, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas violentas. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes os tendões. Maldita seja a sua vara, tão tremenda a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Os irmãos estão percebendo o que é a falta de perdão? O que é quando você não consegue avançar na sua vida, deixando para trás os erros da juventude dos seus filhos, deixando para trás os equívocos da vida, porque por mais que eles quisessem vingar a irmã, eles causaram um mal terrível, um genocídio de um povo. E Jacó e todo o seu clã teve que fugir. No final da vida, Jacó diz: vem aqui, meus filhos, eu quero abençoá-los. Porém, as memórias de Jacó começaram a traí-lo e a levá-lo a uma condição de não abençoar, mas de desejar a vingança sobre aqueles que no coração dele ainda causavam dor, mágoa e sofrimento. Sabe, tem outros casos aqui, poderia continuar falando de Judá,
Poderia falar aqui o caso de Dan, por exemplo. Dan é um dos filhos e Jacó chama ele, você é uma serpente. Né? Alguém aqui já foi chamado de víbora? Você é uma víbora, já foi, Fernando? Né? Então, o que acontece? Jacó foi despejando as suas memórias amargas. Às vezes você olha para as pessoas e você não consegue ver o bem nelas, mas você olha e só vê o passado. E do passado você só enxerga os erros. E dos erros você levanta esses erros no desejo de que o mal atinja. E isso não fará bem, nem para você, e nem para a sua descendência. E agora? Como resolver, né? Talvez você esteja pensando aí na sua mente, poxa, tem uma pessoa que me prejudicou e até hoje o meu coração aperta, dói, e no dia que Deus disser abençoa, na hora que eu abrir a boca, eu vou dizer, foi você, né? Será que nós temos um coração assim? Mas teve um homem na Bíblia que o coração dele era diferente. A descendência de todos esses aqui, que deram origem às 12 tribos de Israel, prejudicaram muito a Moisés. Lembram no deserto? Eles resmungavam, eles perseguiram, eles tentaram matar, eles queriam apedrejar Moisés, eles diziam que ele não era líder, que não era sequer um profeta, eles disseram, você nos tirou daqui para nos fazer morrer no deserto. É a descendência desses povos, que surgiram, né, desses homens. Surgiram desses homens. E daí sabe o que aconteceu? Chegou um dia, vamos abrir a nossa Bíblia, no capítulo 33 de Deuteronômio. Deuteronômio 33. Versículo 1. Aqui acontece de novo. Moisés está bem velho. Quando está velho, o que faz? Chama os filhos para abençoar. É que nem aconteceu com o Jacó, tá? Só que os filhos de Moisés aqui, na verdade, ele considera, sabe quem? As 12 tribos de Israel. Os descendentes daqueles que foram amaldiçoados pelo próprio pai. Vamos ler Deuteronômio 33, a partir do versículo 1. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. E disse, o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, resplandeceu para os montes de Parã, veio com miríades dos santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. E ele começa a falar até ele chegar em cada um desses, repetindo pelo nome dos filhos de Jacó, para abençoar. A questão de hoje, irmãos, é como resolver os traumas oriundos das relações e vivências que nos fizeram sofrer. Como que isso pode ser trabalhado no nosso coração? Moisés também sofreu. E na hora de abençoar, sabe o que ele fez? Ele abençoou. Jacó sofreu. E na hora de abençoar, o que ele fez? Ele misturou a bênção com o passado da pessoa que não havia sido perdoado. Mas Moisés não fez isso. Vamos ver como que nós podemos também trabalhar o nosso interior de tal forma a sermos abençoadores. No versículo 5 do capítulo 33, vamos ler. Diz assim, quando Moisés descreve Deus, ele diz assim, ele era o rei sobre Gerudum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel.
Gerudum é um termo que é usado na Bíblia, carinhoso, quando Deus se refere ao seu povo em relação àquilo que Deus queria para o povo. O que Deus queria para o povo? Deus queria manifestar amor e ver retidão. Então, cada vez que Deus olhava aquele povo pecador, Deus projetava que no futuro aquele povo seria reto e amado e andaria corretamente. E Moisés, o que ele fez? Vendo o povo pecar, ele usava o colírio do Jesurum. O que é isso? Ele olhava com os olhos do Senhor. E o segredo para nós não guardarmos rancor no nosso coração, mágoa no nosso coração, para nós não ficarmos olhando o passado dos outros e machucando a pessoa por causa do passado, temos que ser como Moisés. Então olhar uma prostituta e ver o quê? Jesurum. O que ela é no propósito de Deus. Apesar dos seus pecados, Deus a olha como? Com amor. Apesar dos seus pecados, Deus a olha como o quê? Como alguém a ser redimido. Apesar dos seus pecados, Deus olha para ela e diz: vou mandar meu filho para morrer por ela, para sofrer por ela. Apesar dos pecados, apesar do passado, apesar das experiências amargas, apesar de terem errado, quando Deus olha para nós, Ele vê o quê? Jesurum. Ele não olha se a pessoa cometeu aborto, Ele não olha se a pessoa cometeu um crime, Ele não olha se a pessoa é bebum, vive nos bares, Ele não olha se a pessoa está destruída pelos pecados, mas Ele olha Gerudum, Ele diz assim: olha, está assim, mas eu quero que esteja assim, reto, amado, santo, justo. E era assim que Moisés olhava aquele povo. Era um povo terrível, mas Moisés olhava e dizia: povo amado, povo que vai ser reto, povo que ainda vai andar corretamente. Me machucaram, mas vão mudar. Tentaram me humilhar, mas vão ser transformados. Tentaram me destruir, mas eu coloco o colírio da graça e do amor de Deus e consigo olhar para o presidiário com amor e dizer: olha, você eu posso ver pela fé como um homem santo, um homem de Deus, um homem justo. Porque se você chegar para ele e ficar só acusando-o dos erros, dos quais ele já está, inclusive, pagando e arrependido, você o firma nos seus erros. Moisés olha para aquele povo, Moisés está para morrer, e diz: esse povo é reto e é amado. Cadê as memórias amargas dele? Tá? Foram tratadas. Não é à toa que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Não é à toa que a Bíblia diz que com todos os homens Deus falava por sonhos, né? Mas com Moisés não, era face a face. Porque era um homem que tinha a capacidade de perdoar. Logo em seguida, Moisés começa a listar as tribos de Israel, que na verdade tem o nome dos filhos de Jacó, né? Então vamos começar lá pela primeira tribo. Lembra do filho primogênito mais velho? Está no versículo 6. Moisés diz assim: que Rúben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. Qual tinha sido a palavra de Jacó para Rúben? Não serás grande, você vai ser pequeno. Não serás superior, você vai ser inferior. E Moisés revoga
essa palavra e diz, olha, Rubens não vai morrer, vai viver. Mesmo sendo poucos homens, a bênção estará sobre Rubens. Aquilo que foi dito sobre você não vai acontecer. E Deus, através do homem de Deus, revoga as memórias amargas de Jacó. E olha para aquele e para os seus descendentes agora, como pessoas que podem viver uma vida diferente. Que bonito, né? Que Rubem viva. O pai dele dizia o quê? Do ancestral, né? Que ele seja o inferior. E, na verdade, a tribo de Rubem, por mais que ele fosse o primogênito, era uma tribo pequena, diz, mesmo vocês sendo poucos homens, vocês viverão. Nós encontramos aqui também que Moisés, então, no seu coração, ele tinha a capacidade de revogar os maus desejos em relação aos outros. Ele não confirmava. Sabe, é muito terrível quando alguém confirma o mal. Vem o Gabriel e diz assim, a Rebeca viu o que ela fez no verão passado, né? Viu o que ela aprontou, ela, né? Fala com alguém, e esse alguém, em vez de confirmar, ele revoga, ele diz assim, ela é santa e justa aos olhos do Pai, eu a abençoo. Eu poderia entrar na dele e dizer, isso mesmo, merece. Né? E quantas pessoas fazem isso? Isso é a base da fofoca, né? Alguém vem falar mal de alguém e você ajuda. Quando na realidade, o coração de Moisés deveria ser aceito por nós, porque Moisés revogou os desejos de Jacó. E disse, não vai morrer, vai viver. No versículo 7, Moisés também fala sobre Judá. E disse a respeito de Judá, ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários. Judá, logo após a venda de José do Egito, Judá é irmão de José, né? Ele isolou-se dos seus irmãos e foi morar em outro lugar e promoveu uma separação em relação à sua família. E quando Jacó foi abençoar Judá, ele lembrou disso, que ele ficou separado. E o que Moisés fala de Judá? Ele diz assim, ouve, ó Senhor, o grito de Judá, e traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários. Judá era um homem terrível, sabe? O filho de Jacó, Judá, ele era um cara que pensava em dinheiro. Quando jogaram José lá no poço, todo mundo disse, vamos deixar ele que morra. Daí o que Judá falou? Judá falou assim, por que a gente vai deixar o José aí? Se nós vender o José, a gente ganha dinheiro. Esse era o Judá, tá? E venderam, né? Venderam. Depois Judá se afasta. E Judá, ele tem alguns filhos. E um dos filhos é casado com uma mulher chamada Tamar. E no Antigo Testamento, a mulher que não tinha filhos era uma desamparada, né? Desonrada, por não ter filhos. E o primeiro filho de Judá, casado com Tamar, morreu. Daí a lei dizia que o segundo filho deveria suscitar descendência. Mas esse segundo filho não queria suscitar descendência para Tamar,
E ele ejaculava fora de Tamar, para que ela não engravidasse. E Deus se irou e matou ele, o Onã. E daí um outro filho morreu. E Judá pensou assim: eu não vou arriscar meus filhos, né, tentando dar descendência para Tamar. O que eu vou fazer? Vou mandar ela lá para a casa do pai dela e dizer para ela: ó, quando o meu filho caçulinha lá crescer, eu dou ele a você e você terá descendência. Só que ele não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Deixou ela lá. E ela pensou: ficarei aqui abandonado e não terei filhos. Daí sabe o que ela fez? O que ela fez? Ela ficou à espreita quando soube que Judá ia passar por ali, colocou um véu no rosto, e ele achou que era uma prostituta, porque estava com um véu no rosto. Chegou lá para ela, ofereceu um cabritinho. Ela disse: tudo bem, mas cadê o cabritinho? Não, eu mando entregar. Mas como é que eu vou saber que você vai pagar o preço do programa? Não, vamos fazer o seguinte: eu te dou aqui meu bordão e te dou o meu selo. Quando pagar o cabrito, você devolve isso e manda alguém pagar. Daí eles tiveram relações, ele achando que era uma prostituta, e foi embora. Depois mandou lá o cabrito, só que não encontraram mais essa mulher. E depois de uns 3 meses, chegou aos ouvidos de Judá que Tamar estava grávida. Era a nora dele. Ele não tinha dado nenhum filho para ela, para que ela pudesse engravidar. E ele falou: pegue aquela mulher prostituta e queime-na. Ele não sabia que o filho era dele. E quando trouxeram, ela disse: o homem a quem pertence esse cajado e essa marca, este é o pai da criança. E Judá reconheceu que fora ele. Os homens cometem muitos erros. Os homens cometem muitos erros. Jacó, quando foi abençoar, Deus agiu ali porque essa tribo seria uma tribo muito importante. Mas o que Moisés diz quando vai abençoar? Está no versículo 7. E disse a respeito de Judá: ouve ao Senhor o grito de Judá, traze-o, reconcilia-o com o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários, que ele entenda que não é com dinheiro, que ele entenda que ele não pode comprar o que ele quer, mas que é na integralidade do povo que ele será bem-sucedido. E Moisés abençoa a Judá. E finalmente, irmãos, eu não vou passar por todos as 12 tribos, mas vamos pegar aqui um caso emblemático, né, que está no versículo 8, quando Moisés, ele abençoa Levi. Diz assim: a respeito de Levi, disse: o teu urim e o teu tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputastes com ele junto às águas de Meribá. Levi disse ao seu pai e à sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os seus próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova as obras das suas mãos. Os irmãos lembram que Jacó não quis abençoar Simeão e Levi? Por quê?
Aquele caso da circuncisão, eles mataram. Era um genocídio praticamente. Jacó teve que fugir. E Jacó, quando vai abençoar, se lembra. Tratou os dois como dois e não como especiais, individuais, indivíduos. Mas o que aconteceu? Quando Moisés foi abençoar, ele disse: Levi será o quê? Aquele que ministra a palavra. Todo mundo aqui já ouviram, né? As pessoas falando: eu sou um levita do Senhor, não? Da tribo de Levi. Aquele que Jacó queria que sofresse o seu erro. Moisés, que olha com os olhos da graça, disse: esse será o homem de Deus. E toda a tribo de Levi e toda a sua descendência foi usada por Deus para o serviço do templo. E hoje em dia, quando estão pensando em reconstruir o templo de Israel, né, já está em andamento isso, a tribo de Levi ainda existe. Tem um lugar especial lá no deserto, onde eles estão sendo treinados nos rituais judaicos, para o serviço da casa de Deus. E o Simeão? Era Levi e Simeão, né? Não se fala dele. Porque um subsistiu, continuou, foi abençoado e usado. E a tribo de Simeão, ela deixou de existir. Por quê? Porque o território de Simeão ficou dentro do território de Judá. E quando houve a cisão entre Judá e Israel, Simeão, que estava no território de Judá, apoiou Jeroboão de Israel. Os irmãos que fizeram teologia conosco aí entenderam. Estava no meio do território de Judá e apoiou Jeroboão. E ali foi disperso, engolido. E a gente aprende uma coisa, que quando você tem mágoa no coração, quando você tem ressentimento no coração, e mesmo querendo abençoar, você não consegue, porque aquela dor, ela tritura a tua alma. Muitas vezes isso atinge alguém que não vai ter força para sobreviver. Um sobreviveu, tornou-se o pai de uma tribo de servos de Deus. O outro foi engolido pelos demais. Eu conheci uma menininha assim, pequena, quando eu era seminarista. E aquela menininha, eu ia na casa dela, fazer cultos e tal. E a mãe dela, toda hora, qualquer coisa que ela fizesse, dizia: você é uma burra, você é uma retardada, derrubou isso de novo. Eu ficava assim, indignado com aquilo. E essa daí nunca vai ser nada, não consegue aprender. Eu falava isso o tempo todo. E um dia eu falei assim com a turma: olha, essa menina vai crescer com trauma, né? Uma dor. Essa menina, a mãe dela, o pai dela estão destruindo ela, porque ela ouve isso constantemente, diariamente. Mas eu saí lá da igreja, fui pastorear. Depois de alguns anos eu voltei lá. E a minha surpresa, aquela menina estava bem casada, com um ministério na igreja, cantando com uma voz lindíssima, com um sorriso, com paz no coração. Por quê? Porque alguns sucumbem, como Simeão,
e alguns sobrevivem a tempo de receber a bênção transformadora de Deus. Eu queria concluir esse culto perguntando a vocês, com quem vocês se identificam mais? Com Jacó ou com Moisés? Será que é fácil abençoar o filho que dormiu com a sua mulher? Para aqueles que estão, criticando Jacó. Na hora de abençoar, ele lembrou: Rubem dormiu com a minha concubina. Ele não teve forças porque aquilo não tinha sido trabalhado no seu interior. Mas Moisés olhava todos como, qual que é a palavrinha lá? Jesudum, né? Como pessoas retas e amadas. E ele conseguia, apesar dos erros, perdoar e abençoar. Como que você é? Você é um agente abençoador, perdoador, ou um agente de ira, de rancor, de mágoa? E lá no final da vida, quando está na hora de proferir todas as bênçãos sobre os seus, e eu acho muito bonita essa figura da pessoa que está no final da vida e reúne todos os filhos em volta da cama e conseguem se despedir. Muito melhor do que no hospital, né? Em volta da cama. Você poder dizer: olha, eu vou partir, mas eu vou partir cheio de bênçãos e de dádivas para distribuir para vocês com palavras de amor e graça. Porque Deus trabalhou o meu coração. Deus transformou a minha vida. Não vale a pena guardar mágoa no coração. Existem pessoas que vão nos prejudicar nessa vida. Nem todos serão corretos conosco. Mas uma coisa nós podemos fazer: perdoar. Colocar nas mãos do Senhor, que é justo e reto juiz. Limpar o coração e seguir, fazendo o bem para todos, em qualquer circunstância. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que nós somos falhos e sabemos que as pessoas que nos cercam também são falhas. Por isso que o Senhor nos ensinou que nós devemos perdoar assim como somos perdoados. Não permita, ó Deus, que nenhuma raiz de amargura penetre em nossos corações de forma a sermos prejudicados, ó Deus, mas que nós possamos ser sarados de tudo que possa vir nessa vida, ó Deus. Que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Trabalhe o nosso ser. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.